fim de semana vai ter Fla-Flu, né? O Mauro que já deixou bem claro, é um jogo que para o Flamengo acaba aqui sendo mais importante nesse momento, e tem a questão do Flamengo. Pedro, Gabigol, Pedro vaiado, e por aí vai. O Flamengo, acho que não teve como o Fluminense teve, aqui teve o São Paulo e o Palmeiras, pelo aquele confronto da Supercopa e tal, jogos tão desafiadores até agora. Teve 2 clássicos, o Botafogo e o Vasco, até não foi tão bem assim. Então, o que está acontecendo no Flamengo são, algumas picuinhas, quase isso, entre torcida e alguns jogadores, em partidas não relevantes, sendo bem sincero. E aí tem uma situação, essa do Pedro e o Gabigol, que é curiosa, assim. Então, essa última partida, a vaia ao Pedro, no momento em que ele perde o pênalti, o Gabigol ia entrar e queria bater o pênalti e tudo mais. E uma situação em que poucas vezes esses 2 excelentes jogadores centroavantes estiveram juntos, né? Aquela passagem lá do Dorival com as conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil, ela mostrou que os 2 podem jogar sim juntos, desde que, sobretudo, o Gabigol, por ser um jogador mais versátil que o Pedro, faça outras funções, se dedique mais ao time, como ele fez na passagem do Dorival. Aí de lá para cá aconteceu tanta coisa, né, Tirone? A primeira, o Pedro foi para a Copa, o Gabigol não. O Dorival foi embora e com o Vitor Pereira o Gabigol falou que só jogaria de centroavante, não gostaria mais de jogar em outra posição, né? Lembra? Curiosamente, naqueles jogos com o Fluminense no estadual do ano passado, vai fazer 1 ano isso. Há 1 ano, ou joga Pedro ou joga Gabigol. E aconteceu tanta coisa com o Gabigol e Pedro no ano passado. O Pedro tomou um murro na cara, o Gabigol foi tentar a carreira em outra via que não o futebol. O Flamengo não ganhou. E o torcedor fica, por conta da personalidade e da história do Gabigol, muitas vezes, quando tem uma situação entre um e o outro, ao lado do Gabigol. E são essas coisas que o Tite tem que lidar hoje em dia. E o Tite, tentando entrar na discussão, na vaia com o Pedro, também se complica todo e fala que, enfim, talvez alguns rubro-negros não gostariam dele no comando, porque o estilo dele não se casa. O fato é que, até agora, até por falta do jogo desafiador ou de jogos desafiadores, o Tite não tem ainda um time base do Flamengo que ele se sinta confortável. E esse é o time que eu gosto. Ele gosta de repetir times. E nesse clássico com o Fluminense, embora, como o Mauro falou, o Fluminense deva vir com um time alternativo, ele de novo tem a chance de mostrar, talvez com Gerson ou sem Gerson, o sinal que ele quer para a temporada. E se ele, Tite, insistir e preferir jogar com 2 pontas, como ele preferiu na seleção brasileira, mais gente vai sobrar além de Pedro ou Gabigol. Isso está claro, né? E são essas questões. O Flamengo tem seus desafios internos de quem tem um elenco, o melhor elenco do país, e essas situações todas. Agora, o desconforto me surpreende. O desconforto do Tite me surpreende, o desconforto do Pedro me surpreende, o desconforto do Gabigol me surpreende no início de temporada, uma coisa... Mas já tem o zum. Eu não sei se a torcida do Flamengo do estádio hoje se aproxima da torcida da internet. Em São Paulo, a gente vê algumas distinções, né, entre a torcida da internet e a torcida do estádio, a do Corinthians, a do São Paulo, a do Palmeiras, tem um pouco de distinção, mas talvez no caso do Flamengo, a torcida do Maracanã hoje se aproxime da torcida da internet. E ela vaiar um jogador do time artilheiro no jogo que o time venceu por 4-0, me parece uma das coisas mais bizarras nos últimos tempos. Mas o Pedro foi vaiado, né? Incrível que pareça, ele foi vaiado. O Tirone. Fala, Mauro. Não, só queria dizer o seguinte, né? Vai a partir de um grupo de torcedores que eu qualificaria como torcedores do Gabriel Barbosa, não como torcedores do Flamengo, em primeiro lugar, né? São torcedores do jogador.
E aí o Pedro tem a culpa, entre aspas, de ser hoje um jogador melhor que o Gabriel, mais eficiente que o Gabriel, e ser titular por merecimento. Fez uma partida ruim, perdeu gols, perdeu pênalti, bateu mal. Acho até que foi displicente, sim, como o Gabriel foi contra o Vasco. Não se bate pênalti daquela maneira. Para bater pênalti com pulinhos e tudo, você tem que ser muito bom nesse negócio. O Pedro não é um bom batedor. Então, o que incomoda essa ala da torcida é o fato de simplesmente o Pedro ser titular. E como é que você vai rebater quando você pega os números de 2022 para cá e vê que o Gabriel fez 51 gols, o Pedro fez 70? Que o Gabriel jogou 128 jogos e o Pedro 126, ou seja, o Gabriel jogou mais. Como titular, o Gabriel fez 102 e o Pedro fez 14 a menos, 88. Que o Pedro faz um gol a cada 4 finalizações e o Gabriel precisa de 7 chutes para fazer um gol. E por aí vai, os números são todos favoráveis ao Pedro. Mas por que você está recortando de 22 para cá? Tá bem, quer recortar 23 para cá, vai ficar pior para o Gabriel, amigão. Porque ano passado foi péssimo. Os números são piores ainda e o Pedro foi o brasileiro que mais gols marcou em 2023. Em todos os jogadores brasileiros pelo mundo. Tá? E se você buscar mais atrás, desculpa, voltar para 19, 20, naquela época o Diego Ribas jogava, o Felipe Luiz jogava, esses caras nem jogam mais futebol, já até pararam, interromperam as suas carreiras. A gente tem que pegar o recorte mais recente para ter uma ideia e fazer uma medição. E aí tem um comentário que fez nosso companheiro André Rocha, que eu acho que é preciso. Esses torcedores, eles estão vivendo uma situação em que eles veem o jogo do Flamengo, vão ao estádio, no caso específico dos que vaiaram, eles percebem que o Gabriel entra de saída, como contra o Sampaio Corrêa, Volta Redonda, e nada acontece. Ele pode até fazer um gol, mas nada acontece. Não joga bem. Aí ele entra durante o jogo, com o adversário mais cansado, jogo resolvido, e nada acontece. Nada acontece. Ele não faz os gols, ele não cria situações, ele não joga bem. O que estará acontecendo? E aí fica a sensação de que pode ser um precoce ocaso de um jogador de 27 anos. Porque é muito tempo jogando mal. Ele não muda nada ao jogo. O Pedro, mesmo tendo jogado muito mal essa partida, ele fez 5 gols nos 5 últimos jogos, fez 3 na partida anterior. Então, como é que você vai... ou você aceita que o Gabriel Barbosa precisa mudar isso aí, só ele pode mudar, e está difícil, porque as atuações são fracas, ou então você arruma um vilão. Né? O Fluminense arrumou um vilão lá na LDU, é o árbitro. E essa parte da torcida do Flamengo, essa flamimimi, flacelf, esses bobocas que vão ao estádio para... Boboca é a palavra suave, né? Para vaiar jogador do próprio time, com bola rolando, o time ganhando. Esses caras, eles têm que arrumar um inimigo. Aí vaiaram o Tite no começo do jogo, né? Teve uma vaia pequena, vaia para o Tite, e vaiaram o Pedro. E, segundo o companheiro Fred Gomes do site GE, o Tite deu uma chamada do Gabigol depois do jogo, né? Porque o Gabigol ficou ali gesticulando, querendo bater o pênalti, que ele estava pronto para entrar. O que eu acho que deixa bem evidente que ou o Gabriel reage e joga bem e consegue voltar a jogar bem, não sei se ele consegue, depende só dele, ou depende mais dele, ou então vai ser reserva. Vai ser reserva mais caro do Brasil, mas é reserva. E é reserva porque é reserva. Foi com o Sampaoli, foi com o Vitor Pereira em dado momento, e é com o Tite. Né? Mas, enfim, na carteirada parece que ele não vai se escalar. E aí o Tite está certíssimo, certíssimo. Boa. Ô, Juca, falar em jogadores que estão marcados pela torcida e tudo mais, o Botafogo não tem mais treinador. E o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza, que tem um escudo, que é um dinossauro matando uma bola e fazendo um joinha assim, sorrindo. Da Copa do Brasil. As duas, como diz o Mauro, SAF. Aliás, peça likes aí. Assim como o mascote do Souza, peça likes aí pra gente. Crise no Botafogo em fevereiro. Já vendeu o Vitor Sá, inclusive. E o Cruzeiro eliminado, Juca. O caso do Cruzeiro é muito triste, né? Você pensar que para um clube que está em fase de querer renascer, ser eliminado pelo Souza numa noite de muita chuva, com 2 gols, um maluco, né? Uma bola que desvia e bate na trave e sobra o rebote, e depois um segundo gol absolutamente improvável, mas um golaço do meio da rua, acho que fere muitos projetos de Ronaldo Fenômeno. Mas são as coisas que fazem da Copa do Brasil esse torneio delicioso, essas surpresas. Né? Lembremos que o Cianorte, ontem derrotado por 3-0 pelo Corinthians, em 2005 ganhou do Corinthians por 3-0. A sorte do Corinthians é que não tinha esse regulamento, senão teria sido eliminado. Então, para o Cruzeiro fica esse sabor amargo. E vamos ver até onde o Souza é capaz de ir. Se o Souza é mais do que um sobrenome
tipicamente brasileiro. Quanto ao Botafogo, âncora, o que fazer com um treinador que não aprendeu com a avó dele que quem fala demais dá bom dia a cavalo? O que você esperava que acontecesse com o senhor Thiago Nunes depois daquela desastrosa entrevista? Eu não sei o que tem naquela cadeira ali de técnico do Botafogo, em entrevista coletiva, que leva os caras a cometerem barbaridades. Um disse que ia embora, que não estava dando certo, que não aguentava mais. E o outro diz que há jogadores que pedem para não jogar. Era inevitável que na escalação do jogo na Bolívia você olhasse para os caras do banco e dissesse quais serão aqui os que pediram para não jogar. Será que o Tietê pediu para não jogar? Bom, aí foram entrando aos poucos. Até o Tietê entrou. Então você fala, não, tem 5 aqui que não pediram, porque acabaram entrando. E os outros? Aí toma mais um gol no final do jogo, de um time mequetrefe. Olha, fazer o quê? Aquela velha questão de José Trajano. Qual é a hora certa de mandar o treinador embora? O Botafogo manda o treinador embora, porque é a tal história. A SAF do Botafogo, do ponto de vista da gestão do futebol, não tem se revelado mais profissional do que nos tempos do amadorismo. Né? Troca de técnico como quem troca de camisa. Mas, eu lhe diria, por que foi buscar o Thiago Nunes? Baseado em que foi buscar o Thiago Nunes? Qual era o histórico do Thiago Nunes? Há uma boa campanha no Atlético Paranaense? Verdade. Há quem diga que porque herdou o time do Fernando Diniz. Não cometerei esta injustiça. Não sei se foi por isso. Sei que depois disso ele passou pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Ceará e nem por isso. E o Botafogo foi buscá-lo. Agora está atrás de outro treinador. Né? O treinador. Eu acho até interessante, no caso do Botafogo, que não existe no Botafogo aquele sentimento sebastianista que ainda existe, mas embora cada vez menos, na Gávea em relação ao Jorge Jesus. Né? Parece que o Botafogo não tem o mesmo sentimento em relação ao português dele. Danilo, já outro português chegou chegando. Agora, só um detalhezinho. Fala, Mauro. O Juca, o Thiago Nunes fez o chororô pro técnico do Aurora. Ele é verdade. Não pode, Thiago Nunes. Chororô, pode, quem faz é o jogador do Flamengo para o pessoal do Botafogo. A zoeira não pode. Ninguém ensinou isso pra ele não vê futebol. O Souza Caveirão fazia chororô, Vinícius Júnior fazia chororô, Bruno Henrique faz chororô, a torcida canta chororô. Aí o cara vai lá e faz chororô pro técnico adversário. Não dá. Sério, sem zoeira. É não entender o clube onde ele trabalha. O cara não entende onde ele tá. Você não pode fazer isso, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pô, que é isso? Ali realmente, olha, vou concordar com o CEO, com o texto, com todo mundo. Alô, CEO, um abraço. Porque realmente não dá, é indefensável, essa do chororô é indefensável. É verdade, ainda contra o Aurora, né? Não é que era contra o Manchester City. Aurora. Né? Aurora, Série C do Brasil. E o pênaltizinho que arrumaram também com um esforço danado também, né? O pênalti perdido, né? Qual?